A Câmara de Vereadores de Aracaju está cavando um túmulo no que se refere à sustentabilidade urbana de Aracaju. E os senhores vereadores Carla Trindade, Danilo II, Dr. Gonzaga, Evandro Franca, Fábio Mitidieri, Ivaldo José, Jailton Santana, Pastor Johnny, Juvencio Oliveira, Miriam Ribeiro, Robson Viana, Simão de Góes e Valdir Santos têm dado enorme contribuição para isso. Explique-se. Desde 2011, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju tem sido discutido. E o Plano Diretor trata do que tem de mais essencial em termos de planejamento urbano de uma cidade. Que ele é o Plano Diretor que vai definir o que é que pode ser construído, como pode ser construído, que larguras de vias é que vai se permitir, o tamanho de calçadas, mobilidade urbana, enfim, é o Plano Diretor de uma cidade que define o futuro da cidade em relação ao crescimento da sua população, ao adensamento populacional, enfim. E o Aracaju tem um plano diretor que é de 2000 e nunca foi revisado. Então, desde 2011, estão acontecendo audiências públicas, está se discutindo a revisão do plano diretor de Aracaju. E essa discussão chegou no seu ápice, chegou no seu momento mais importante, que é justamente a votação do projeto de lei na Câmara de Vereadores. Eu faço parte de um grupo intitulado Participe Aju, que é formado por várias entidades da sociedade civil, a exemplo da OAB, do CREA, do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e eu particularmente participo enquanto cidadão, e esse grupo formado um grupo multidisciplinar, formado por pessoas de diversas especialidades, por arquitetos, por urbanistas, por advogados, por geólogos, geógrafos, contribuiu formulando propostas de emendas ao projeto de lei do plano diretor. Então, é um grupo que, além de representar os filiados dessas entidades, ele tem qualificação técnica para propor. É um grupo neutro que não tem nenhum interesse corporativo, não defende nenhum interesse corporativo, e que tem dado uma contribuição que privilegia o crescimento da cidade com sustentabilidade, com qualidade de vida para a sua população. Alguns vereadores tentaram, durante o processo de votação, houve três grandes votações importantes até esse momento, deturpar a realidade dos fatos, dizendo que os integrantes do grupo Participe Aju, por exemplo, estariam defendendo interesses próprios. Um outro vereador também argumentou que votar a favor das emendas do grupo comprometeriam, por exemplo, os projetos de desenvolvimento e de moradias populares, o que é uma completa inverdade, que não tem o menor fundamento técnico, até porque você criar um ambiente como o que está acontecendo nesse momento, onde não há disciplina para a atuação do mercado imobiliário, pelo contrário, faz encarecer o custo da aquisição da casa própria, e não o contrário. Por quê? Em função exatamente do movimento especulativo que se cria, em função das áreas livres disponíveis, entre outras coisas. Além disso, para o vereador que argumentou quanto às moradias populares, eu gostaria que ele citasse um empreendimento popular, por exemplo, que a gente tivesse edifícios de 15, de 18 andares. Eu desconheço essa realidade de Aracaju. Então, esse argumento simplesmente não tem nenhum respaldo no mundo dos fatos. O fato é que Aracaju está perdendo uma oportunidade ímpar de disciplinar o crescimento da cidade. E o que tem se visto, na verdade, é que a maioria dos vereadores da Câmara de Vereadores de Aracaju tem votado sistematicamente contra as emendas que esses grupos formados pela sociedade civil têm apresentado. Assim, o que deixa-nos completamente incrédulos, ou seja,
as entidades que não têm nenhum interesse particular, o que interessa é apenas o crescimento sustentável da cidade, apresenta emendas para fazer valer a regra constitucional, inclusive, da participação da sociedade civil nesse processo de elaboração dos planos diretores, e os vereadores simplesmente rasgam a Constituição da República ao rejeitar sistematicamente a contribuição que a sociedade civil, formada inclusive por técnicos e urbanistas, então não são cidadãos leigos que estão fazendo suas proposições, e a Câmara tem rejeitado sistematicamente, criando um ambiente para que Aracaju se torne, no curtíssimo espaço de tempo, uma cidade completamente inviável. Assim, a gente já vê um trânsito caótico digno de uma São Paulo, de um Recife, de um Salvador da vida hoje, que hoje são cidades simplesmente insuportáveis de se viver do ponto de vista urbanístico, sobretudo porque não privilegiaram no seu planejamento o transporte coletivo. Então a gente tem alguns poucos exemplos do que já está acontecendo em Aracaju e o que vai piorar e muito com essa oportunidade que a Câmara de Vereadores de Aracaju está perdendo de construir um ambiente sustentável. A gente tem, como eu acabei de falar, o trânsito que já se mostra caótico na cidade. A gente tem o transporte público sem a menor condição de planejamento de expansão, porque com a falta de disciplina em relação à ocupação do solo urbano, você tem como consequência o estreitamento das vias de acesso, inclusive. Então, como fazer corredores de ônibus se você tem vias de 2 metros de largura, de 1,5 metro de largura, 2 metros de largura, como a gente vê, por exemplo, no recente bairro Jardins. A gente não tem nos Jardins avenidas de 1,5 metro, onde sequer há estacionamento, há espaço para estacionamento. Então, as pessoas moram naqueles prédios e os seus visitantes são obrigados a ir de táxi ou de ônibus, porque não há estacionamento nas vias, porque as vias são extremamente estreitas. Por quê? Ali é consequência da falta de disciplina. O mercado imobiliário chegou sem limites para construir, e os locais que eram para ser de acesso público, as calçadas que eram para ser em tamanho minimamente suficiente, simplesmente foram sacrificadas para a construção daqueles empreendimentos. Outra informação que se passa de forma enganosa é o custo dos imóveis. Então, a partir do momento que você tem um índice de aproveitamento que é muito alto, você cria um movimento especulativo, porque um terreno que até então custaria qualquer 50 a 100 mil reais, a partir do momento que você tem a possibilidade de ali ser construído um empreendimento de 20 andares, 15 andares, 18 andares, 50 andares, você tem um processo de inflacionamento dessas áreas, e um terreno que custaria 100 mil reais passa a custar 1 milhão, 2 milhões de reais. E isso, naturalmente, vai ser repassado para o custo do empreendimento, para o custo da obra. Isso sem contar no processo puramente especulativo, onde as grandes empresas acumulam esses terrenos em seu poder por vários anos, amadurecendo esses terrenos, e a gente não tem um mecanismo importantíssimo que a municipalidade nunca aprovou, que foi o IPTU progressivo, por exemplo, para coibir essa prática especulativa. Então, mais uma vez, a falta de disciplina leva ao encarecimento do preço dos imóveis, e aí a classe, tanto a classe média, as famílias mais humildes e os mais abastados pagam essa conta. Até pouco tempo atrás, em Aracaju, não se tinha imóvel de 1 milhão de reais. Hoje, essa é uma realidade comum no nosso mercado imobiliário de Aracaju, né? E por fim, citando como mais um último exemplo, a mobilidade urbana. Então, a gente tem as calçadas em Aracaju, do ponto de vista das exigências de mobilidade, dos deficientes físicos, dos cadeirantes, é simplesmente risível, é uma piada completa. A questão da acessibilidade em Aracaju. Faz-se uma rampinha aqui, outra rampinha ali para cumprir uma exigência legal, ou um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Estadual, e nada mais, não há um planejamento de mobilidade. Que quando não há essa disciplina, falta, mais uma vez, os espaços, as calçadas que eram para ser mais largas, um espaço na via que era para ter uma ciclovia, são mais uma vez sacrificados para que esses espaços sejam ocupados por
grandes empreendimentos. Então, a gente se pergunta por quê? Por que 13 vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, os senhores Carla Trindade, Danilo II, Dr. Gonzaga, Evandro Franca, Fábio Mitidieri, Ivaldo José, Jailton Santana, Pastor Johnny, Juvencio Oliveira, Miriam Ribeiro, Robson Viana, Simone Góes e Valdir Santos, a gente pergunta aos senhores vereadores que estão na Câmara de Vereadores, são vereadores com o propósito maior de defender os interesses da população de Aracaju, a gente pergunta aos vereadores por que sistematicamente tem rejeitado as propostas não só do Grupo Participe Aju, do outro grupo, do Fórum da Grande Aracaju, e outras propostas de emenda cujo objetivo são especificamente, tecnicamente embasados de proteger Aracaju do caos urbano que o cerca. Aracaju vai virar uma cidade de esquizofrênicos, porque a qualidade de vida se degradará de forma irreversível e a gente vai ter uma qualidade de vida digna do que é Salvador hoje. Salvador hoje é uma cidade insuportável de se viver e não há perspectiva desse quadro se reverter, porque simplesmente não se investiu em transporte público. As pessoas não andam de transporte público, então não há opção. A situação é irreversível, né? Então, concluindo, a gente deixa essa pergunta no ar para esses senhores vereadores, deixando a advertência de que, fazendo o que estão fazendo, eles estão fazendo conscientes do mal que estão fazendo para a cidade de Aracaju, e a gente fica a reflexão no ar quanto às eleições que se avizinham aí. Então, esses vereadores estão votando contra Aracaju, mesmo às vésperas das eleições, o que é um grande paradoxo, que nos leva às mais férteis imaginações. Por que os vereadores de Aracaju estão votando sistematicamente contra Aracaju, mesmo às vésperas das eleições municipais que estão próximas, né? Então, fica essa indagação para reflexão. As votações estão acontecendo e cabe à população cobrar e dar a devida resposta a esses senhores nas urnas, nas próximas eleições que estão por aí. E, para concluir, apenas fazer justiça, a 4 dos 19 vereadores, né, o presidente da Câmara de Vereadores não vota, ele apenas encaminha as votações, né, o presidente, que é o Emanuel Nascimento, ele não vota, mas há 4 vereadores apenas que têm defendido incondicionalmente a causa, que são os vereadores Muritos Matos, Bertolino, Dr. Emerson e o Nitinho. Esses 4 vereadores, por dever de justiça, é bom que se diga, têm até agora se mostrado sensíveis a essa tão importante problemática urbana. Então, bom, pessoal, é isso. Eu queria concluir dizendo que eu sou de Aracaju, cresci nessa cidade, pretendo criar meus filhos aqui, e deixo esse apelo para os senhores vereadores. No momento que esse vídeo for postado, certamente o processo de votação do plano do diretor ainda não foi concluído. Então, deixo esse apelo aos senhores vereadores para que, se não fizerem por si, seus mandatos passarão, virão outros vereadores, mas o que vocês estão votando agora, o que vocês estão decidindo agora, vai trazer consequências para os próximos 10, 15 anos. Então, a Câmara de Vereadores, os vereadores existem para defender a sua população. A população lhes outorgou o mandato para defender os interesses da cidade. Então, se os vereadores não honram o seu papel, de que servirá, então, a Câmara de Vereadores? Então, se não fizerem por si, façam por seus filhos, por seus sobrinhos, por seus netos, porque eles, essencialmente, além de vocês próprios e nós todos que compartilhamos e dividimos a cidade, é que sofrerão as consequências dos atos que os senhores estão tomando aqui. Então, deem esse exemplo para as gerações
que estão vindo, ao menos para os meninos que estão crescendo e que vivenciarão os problemas que Aracaju amanhã vai enfrentar se algo emergencial não for feito a partir de agora. Se a população não estiver atenta e defender seus próprios interesses, ninguém vai fazer isso por vocês. Então deixo essa reflexão aqui, esperando que ainda esperançoso de que algo possa mudar nesse nosso país e na nossa cidade. Enfim, é isso, obrigado.